Olá, caríssima, olá, caríssimo, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Eu sou Túlio Augustus, professor de Sociologia, e vim trazer mais uma pílula, um assunto sociológico para a gente pôr aqui na conversa. O tema que eu gostaria de abordar hoje é seguramente o tema mais comum dentre todos os que já abordamos aqui. Ele é muito comum na sua existência, embora não seja muito comum no reconhecimento dessa existência. O assunto em questão é a sociedade do espetáculo. Uma ideia que foi posta de pé por um francês de nome Guy Debord em meados dos anos 60, e esse francês viveu naturalmente na França entre 1931 e 1994. Em meados dos anos 60, ele escreveu esse livro chamado A Sociedade do Espetáculo, no qual ele nos diz que a lógica regente da vida contemporânea, das sociedades contemporâneas, é a lógica da espetacularização da vida. Isto é, na necessidade de se transformar em espetáculo todos os aspectos, particularidades e nuances da nossa vida social, individual e coletiva. Ele vai insistir que há uma necessidade de reprodução da vida social, né? de reprodução para exibição da vida social. Isso se dando sempre pela força das imagens, pela força do imagético, pela lógica das imagens, modulando as nossas relações sociais. Eu falei no início do vídeo, meio confundindo a introdução aí, que é algo muito comum, mas de reconhecimento, de existência não muito reconhecida, não muito comumente reconhecida. Me faço mais claro agora. Eu quis dizer o seguinte: se você absorver, abraçar essa vertente da sociedade do espetáculo, claro, vai ser muito mais fácil você reconhecer que essa lógica da espetacularização ela está presente em quaisquer sociedades para as quais se olhe hoje no mundo contemporâneo. Por outro lado, não é muito comum que se veja essa abordagem teórica ou metodológica como chave analítica da realidade social. E isso, em parte, é um pouco culpa do próprio Guy Debord, porque ele mesmo não edificou uma teoria completa, ele não ergueu um sistema muito amplo e muito bem acabado de interpretação teórica e analítica, né? Esse, na verdade, a sociedade do espetáculo é um amontoado de aforismos, de pensamentos esparsos, de notas relativamente encadeadas que, postos em conjunto, fazem essa noção de sociedade de espetáculo parar de pé. Mas não é tão comum. Inclusive, se você não for muito versado em sociologia e em filosofia, você muito provavelmente nunca ouviu falar do Guy Debord, né? Ele foi um autor reconhecido tardiamente, após a sua morte, em 1994, mas nunca chegou, digamos, a uma certa série A aí dos pensadores do século XX, né? Ele não é alguém muito conhecido. No entanto, essa teoria dele tem alguns elementos muito curiosos e ela para de pé em quase todos os seus momentos. A teoria essa ideia, esse pensamento, essa noção de sociedade do espetáculo, ela está dizendo isso, como as nossas relações sociais, como toda a nossa vida social está sendo regida por essa necessidade de se espetacularizar tudo, né? E de reproduzir para exibir, né? Isso ele está falando de imagens, isso ele está falando da lógica imagética, e quando ele reforça muito a noção da força das imagens, da imagética nas nossas relações sociais, ele não é algo em vão, ele próprio era um cineasta, e portanto essa ideia de imagem era algo muito caro a ele. Ele vai insistir que essa necessidade que nós temos de reproduzir a vida social é, no fundo, uma necessidade de afastar os componentes inesperados e imponderáveis da vida social. No fundo, essa necessidade de reproduzir, de espetacularizar tudo, é uma vontade de transformar tudo em algo mais controlável e mais controlável
controlável e mais controlado, né? Nos dois aspectos, como se a nossa sociedade tivesse esse pendor, essa vontade de se controlar e de tornar tudo mais controlável. Isso vale, claro, para a nossa vida social, para a nossa existência, tanto individual quanto coletiva. E ele vai insistir aqui que há muito na sociedade contemporânea uma fetichização e uma objetivação da vida social em seus múltiplos aspectos, e como a fetichização e a objetivação seriam molas propulsoras dessa sociedade do espetáculo. Se você não conhece os termos marxistas de cepa daquele velho barbudo de nome impronunciável lá, o Karl Marx, talvez ler Guy Debord não seja tão fácil para você. O Debord está o tempo todo debatendo com temas, com conceitos muito próprios da cepa marxista. Fetichização, se você não conhece, inclusive, bem a grosso modo, é uma ideia que o Marx traz que basicamente se resume na necessidade que se tem na sociedade capitalista de se fetichizar a mercadoria, ou seja, torná-la um fetiche. E o fetiche é um misto de estranhamento e de desejo, né? A gente almeja e a gente tem medo do fetiche. E ele vai dizer que a fetichização é parte das nossas relações sociais no mundo contemporâneo, né? Como isso é um elemento definidor da nossa lógica. Bom, a noção de espetacularização traz também a noção de plateia, né? Se você tem um espetáculo, você tem uma plateia assistindo. E a ideia de plateia também é muito cara a ele, porque é como se nós estivéssemos cada vez mais reduzidos à condição de plateia. E plateia é o quê? Plateia assiste, plateia não intervém. Portanto, a plateia, ela tem cada vez mais, os indivíduos e as sociedades, os agentes sociais como um todo, eles têm cada vez mais reduzidos os seus poderes de intervenção na realidade social. Lembre-se que ele está falando aí na perspectiva dos anos 60, onde o pensamento de cepa marxista é muito vigoroso e, portanto, essa lógica de intervenção, de alteração da realidade social era algo muito presente, né? Então a plateia não intervém, a plateia ela é passiva, e essa noção de passividade também é algo muito permanente na sociedade do espetáculo, né? Essa necessidade de transformação do indivíduo em espectador, espectador aqui como S, com S, né? Espectador como aquele que assiste, como aquele que contempla um espetáculo que lhe é passado ali diante dos olhos, né? É uma sociedade cada vez mais narcotizada, mais numb, mais anestesiada pela lógica consumista, e isso é parte da noção do espetáculo. Novamente aqui, olha ele trazendo uma pitada de viés marxista para a perspectiva dele. E ele vai dizer também, ele vai insistir muito na ideia de como os nossos agentes políticos, os agentes sociais como um todo, eles, quando expostos à visibilidade, quando lhes é dada visibilidade, eles tendem a agir de maneira mais performática, né? Mais como uma performance e menos como uma atuação espontânea e natural. É como se os agentes sociais fossem seguidamente sendo convidados a uma atuação mais esperada, mais robotizada, mais socialmente ditada e menos espontânea. Isso faz muito sentido na política, da espetacularização dos agentes políticos agindo à maneira de performance, né? Porque há sempre uma certa teatralidade nos discursos, nas opiniões, nos gestos e tudo mais. É como se nós fôssemos sendo cada vez mais controlados e controláveis por essa lógica do espetáculo. É muito comum, é muito fácil de pensar isso na chave da política, né? De pensar como a política vem sendo regida pela lógica do marqueteiro, pela lógica das pesquisas de opinião, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, de como as métricas de medição de opinião de uma determinada população modulam os discursos políticos, né? Aí um detalhe curioso, quando eu li A Sociedade do Espetáculo pela primeira vez, o Arnold Schwarzenegger, aquele mesmo do cinema que você conhece bem, ele tinha acabado de se tornar o governador da Califórnia, né? E era um exemplo crasso, assim, ó, de como a sociedade do espetáculo havia chegado no seu ápice, não é? Mas claro que ele não foi o primeiro.
sujeito vindo aí dessa lógica do entretenimento e do cinema para a política, né? Os próprios Estados Unidos já tiveram um presidente ator, nós aqui já tivemos vários ícones aí da mídia como personagens políticos, temos postulantes aí à presidência da República que tem essa trajetória, né? Tem o Silvio Santos, em 89 tentou ser candidato à presidência, enfim, toda a sociedade tem exemplos disso, mas o mais curioso é que se a gente pensar por essa lógica mais própria da nossa realidade atual, se você pensou aí não só na espetacularização da política, mas nas redes sociais, né, nos reality shows, nos Big Brothers da vida, né, de toda essa noção de espetacularização da vida hoje, e você está no caminho certo, é exatamente isso, mas é muitíssimo curioso pensar que o Guy Debord escreveu isso daqui em 1960, né, da década de 1960. Portanto, não havia nada disso, o que mostra como o faro sociológico dele esteve correto e como os escritos dele foram, em certa medida, bastante proféticos, né? Porque com o passar do tempo isso se tornou ainda mais verdade, né? A lógica, a dinâmica das redes sociais, da gente postar coisas vendendo uma imagem que muitas vezes não é verdadeira, ou da vida política regida pelo marketing, nosso consumo, os nossos padrões de vida, de comportamento e de consumo sendo ditados pela ótica do marketing. Isso tudo, claro, é uma realização dessa noção de espetacularização da vida, né? Tem muito a ver com a noção de indústria cultural, que essa que não foi trazida por ele, é trazida por dois alemães lá, o Adorno e o Horkheimer, da Escola de Frankfurt, que escreveram, sobretudo num livro muito clássico, Dialética do Esclarecimento, na década de 1940, essa noção de indústria cultural, de como a indústria do entretenimento ela começa a ditar comportamentos, normas, e ela está marcada sobretudo por uma ideia de controle ideológico. Isso está muito presente aqui também na obra do Guy Debord, né? De como o controle ideológico ele é algo muito definidor da sociedade contemporânea, dessa dominação pela imagem que é existente no mundo atual. Ele vai estabelecer, o Guy Debord, dois polos aí, uma noção de espetáculo controlado e espetáculo difuso, que seriam basicamente o espetáculo controlado, aquele onde essa lógica da espetacularização ela está mais detida, mais controlada, mais centralizada, seja na mão de um órgão do governo ou de uma sociedade mais centralizada em todos os seus aspectos, né? Vamos ter em mente que ele está falando nos anos 60, e quando ele está falando aqui nessa lógica mais concentrada, ele está falando aí da União Soviética, dos países comunistas e que tinha um Estado mais centralizador da vida em tudo. E por outro lado, você teria o espetáculo difuso, que seria essa lógica da espetacularização sendo ditada por órgãos mais difusos, sobretudo aí tendo como exemplo maior os Estados Unidos, né, que eram durante a Guerra Fria, sobretudo, essa encarnação maior da sociedade liberal, na qual você teria também uma lógica da espetacularização, mas ela não sendo tão concentrada. Você tem uma indústria de Hollywood, você tem agentes sociais, individuais, agentes privados também criando narrativas imagéticas e tudo mais, criando imagens, dando as diretrizes da espetacularização da vida, e não apenas uma agência do governo fazendo isso. Ele estabelece um ponto muito interessante, que é um típico da sociedade de espetáculo, que é a divisão muito tênue, né, muito difícil de ser percebida, que é a divisão entre ficção e realidade. Isso, claro, é algo muito comum no nosso tempo, né? Se nós pensarmos aí na nossa era, que muitos teóricos falam hoje da era da pós-verdade, né? Na qual a construção de uma narrativa que lhe seja favorável é mais importante do que a simples narração dos fatos, né? Isso diz muito sobre o nosso período, isso mostra, mais uma vez, como isso que ele escreveu lá nos anos 60 faz muito sentido nos dias de hoje. Nessa lógica da pós-verdade, nós a vivemos hoje com as fake news e tudo mais de uma forma miserável no universo da política, né? Mas está presente nas nossas vidas como um todo, né?
Portanto, é um texto já meio antigo, mas que faz sentido ser lido. Isso é só uma abordagem muito superficial. Eu te convido a ler o Guy Debord. Não é um texto tão fácil, mas também não é um livro grande nem difícil, e você pode experimentar aqui. No momento em que eu estava relendo esse livro agora, me veio a lembrança da morte do Aldir Blanc, que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está fazendo uma semana de morte do compositor brasileiro Aldir Blanc. E ele tem uma frase, uma música maravilhosa, que foi imortalizada na voz da Elis Regina, em que diz: olha, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Pois bem, se a gente acrescentasse um pouco do Guy Debord nesse debate, ele ia dizer que o show tem que continuar, inclusive com seus horrores, com a sua lógica do espetáculo, que muitas vezes é carregada de horrores os mais diversos. É isso, meus caros. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse espetáculo aqui, por favor, deixe um joinha aí, recomenda esse vídeo para alguém, deixa as suas impressões aí nos comentários e, claro, se inscreva no canal, que é o mais importante para que o espetáculo continue. E é isso, até a próxima, um abraço.